E aí, galera, beleza? Tamo junto aqui, nosso curso de Direito Administrativo. Vou fazer você acertar todas as questões de Direito Administrativo da sua prova, beleza? Meu nome é Antônio Helder, sou professor de Direito Administrativo, sou servidor público também e vou ajudar você a conquistar o seu sonho, velho, que é ser aprovado no concurso público, beleza? Tamo junto, vamos embora. Você tem acesso aí às minhas redes sociais, você tem acesso a tudo, então qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode entrar em contato que estamos juntos, beleza? Vamos iniciar a sua preparação para você acertar todas, eu disse todas as suas questões da prova de Direito Administrativo, tá bom? Vamos embora. Cara, vamos falar hoje de administração pública, agora é o começo de tudo. Helder, e as provas, as perguntas, as provas da banca perguntam sobre o início da administração pública, diferencia o Estado de governo? Sim. Sim, a gente tem várias questões buscando essa diferenciação entre Estado e governo. E o que seria o Estado? Cara, o Estado é a personalidade jurídica, beleza? Quando eu falei esse termo aqui, Estado, eu quero que você pense Estado no modo geral. União, Estados, DF, município, certo? Todas as pessoas jurídicas, os entes políticos e administrativos que são personalidade jurídica, beleza? E que pertence à administração pública. Mas quando se fala em Estado, a gente pode entender como um Estado soberano também. E a sua prova, ela pode perguntar quais são os elementos do Estado. Cara, os elementos são povo, território e soberania. Essa soberania é o governo soberano, certo? O governo brasileiro sendo soberano perante os outros países, tá certo? Essa é a ideia de Estado. E a ideia de governo? A ideia de governo brasileiro? Cara, o governo é a própria administração. O governo é o que vai buscar os fins, os objetivos da administração. É o que conduz politicamente os negócios da administração. Então, quando a sua prova perguntar a diferença entre Estado e governo, Estado vai ser a personalidade jurídica, certo? Que tem os elementos povo, território e soberania. Essa soberania, a sua prova pode perguntar se é poder soberano. Sim. Eu já vi prova perguntar, se liga, bota observação no teu caderno. Eu já vi prova perguntar, trocando esse termo soberania por poder, beleza? E estava correto. Então, elementos, povo, território, poder, você vai analisar, vai ver se está correta essa ideia, beleza? E o governo é quem fixa os objetivos, quem tem comando, iniciativa de comando, é exatamente botar a mão na massa. Então, o Estado, a pessoa jurídica, e o governo, quem vai colocar a mão na massa para a atividade administrativa. Beleza? Entendeu? Ó, se liga, bota observação no teu caderno o seguinte. A Constituição Federal, ela adota como forma de Estado o federalismo, tá certo? E adota como forma de governo a forma republicana, beleza? Forma de Estado, F, federalismo. Então, se liga nesse bizu, muito fácil. Helder, beleza, já entendi Estado e governo. Vamos lá só recapitular. Estado, pessoa jurídica, que tem os elementos povo, território e soberania. E o governo, quem faz a administração, quem administra, é quem bota a mão na massa. E a administração pública, professor, já me perguntaram qual era a diferença de administração objetiva e administração subjetiva. Vamos agora exatamente falar sobre isso. Cara, ó, pensa o seguinte, para e analisa. Quando eu falar subjetividade, é o que tem na cabeça, é o que as pessoas podem pensar, é eu escolher sim ou não, certo ou esse aqui ou aquele, certo? Então, subjetividade, coloca isso. É quando as pessoas questionam. E onde é que eu vou encontrar pessoas? Pessoas dentro da administração pública são servidores. Esses servidores estão aonde? Dentro de órgãos. E esses órgãos, eles estão aonde, basicamente? Nos entes, né? Nos entes políticos, nos entes administrativos. Então, isso que eu te falei é a administração pública em sentido subjetivo. São aqueles que realizam as funções, beleza? Botei um bonequinho aqui para você pensar. São as pessoas que pensam, que raciocinam, que analisam na ideia administrativa. Vou tomar esse sentido aqui, vou tomar esse, o que é mais propício, o que é mais eficiente para a administração pública. Então, isso é a administração pública em sentido subjetivo, beleza? Que a tua prova pode chamar de sentido formal ou sentido orgânico. Já a administração em sentido objetivo é a própria materialidade da função administrativa. Quando o servidor público, quando os órgãos da administração, quando eles tomam iniciativas e fazem atos administrativos, na aula de atos administrativos a gente vai ver
que quando a administração faz alguma ação utilizando o regime jurídico de direito público, essa ação eu vou chamar de ato administrativo. Então, a própria materialidade da administração são atos administrativos e é o quê? É a administração em sentido objetivo, em sentido material que eu posso pegar. Vamos dar exemplo. Olha, me dê um exemplo. Cara, pense, o órgão com circunscrição sobre a via, ele decide, um órgão de trânsito, ele decide asfaltar aquela via, Então, vê, a administração em sentido subjetivo é o próprio órgão, são os agentes, é o superintendente de trânsito daquele órgão, certo? Isso é a administração em sentido subjetivo. E a administração em sentido objetivo é o quê? É o próprio asfalto, é a materialidade da função administrativa. Beleza? Entendeu isso? É simples. Porra, a materialidade eu posso tocar, meu irmão, eu posso encontrar, é palpável essa administração em sentido objetivo. Beleza? E falando de sistemas de jurisdição, a sua prova pode perguntar, cara, quais são os sistemas de jurisdição existentes no mundo, no planeta, beleza? Então existem 2, que a sua prova pode perguntar. Pode até que exista mais, mas a sua prova pode perguntar 2. O sistema de jurisdição francês, ou o sistema de jurisdição dualista, ou o sistema de jurisdição inglês, que é o sistema UNO, adotado pelo Brasil. Helder, não entendi. Relaxa, fica tranquilo, pressão. No sistema de jurisdição, onde há uma dualidade, o juiz ele vai ter ele vai poder julgar dualidade, vai ter um juiz para julgar esferas penais e um juiz especificamente para julgar esferas administrativas. No Brasil não é assim. O Brasil adotou, a Constituição Federal adotou o sistema de jurisdição UNO, ou sistema inglês, onde existe o mesmo juiz e esse juiz ele pode... existe um sistema judiciário e esse sistema judiciário ele pode analisar tanto as esferas penais, como cíveis, como administrativas também. Beleza? Então, esse foi o sistema adotado pelo Brasil. Existem algumas exceções que podem se encontrar na tua prova. Se liga. Quais exceções é essas? Primeiro, entenda o seguinte, vê. Para ter sistema... Acontece um fato. Para que haja uma análise penal, ou seja, criminal, e uma análise administrativa, não precisa que haja coisa julgada em uma para iniciar a outra. Beleza? Não precisa que haja isso. No mesmo fato, pode ter uma análise judicial e pode haver uma análise administrativa. Beleza? Então, preste bem atenção. Quais são as exceções? Primeiro, uma exceção é quando se fala de justiça desportiva. O nome justiça desportiva, ele leva esse nome, mas ele não é do judiciário. A justiça desportiva, ela é do executivo. Então, para que haja um recurso para a esfera judiciária, tem que haver coisa julgada na esfera administrativa. Beleza? Essa é uma das exceções. A segunda exceção é habeas data. Cara, para você inferir um recurso ou inferir um pedido de habeas data no Poder Judiciário, você tem que ter exaurido toda a esfera administrativa. Beleza? E uma terceira exceção que você tem que conjugar no seu caderno é quando houver mandado de segurança e couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Então, cara, quando houver um mandado de segurança e ainda couber recurso administrativo com efeito suspensivo, não pode ir direto para o judiciário. Tem que haver a coisa julgada na esfera administrativa. Beleza? Então, vamos responder algumas questões aqui para dar uma concretude aqui, concretizar exatamente o que a gente falou aqui. Beleza? Vamos lá. Primeira questão, você já está com a questão aí na sua mão. Beleza? Você já imprimiu, já está com a questão aí na sua mão. Pega nesse vídeo vai ter um link lá que você vai ter as questões da aula, tá certo? Então vamos lá. Diz assim, ó. Questão 2018, a agente da PF disse assim: acerca da organização da administração pública, julgue o item seguinte. Sob a perspectiva do critério formal, sublinha critério formal, adotado pelo Brasil, somente a administração pública, aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro. Massa. Independentemente da atividade exercida. Massa, show de bola. Assim, a administração pública, é composta exclusivamente pelos órgãos integrantes da administração direta e pelas entidades da administração indireta. Cara,
Essa questão está correta. Ela gerou uma polêmica quando saiu o gabarito do CESP, ela gerou uma polêmica exatamente pela questão somente, pela palavra somente. Sob a perspectiva do critério formal adotado pelo Brasil, somente a administração pública, aquele determinado... Aí ele diz lá embaixo, a administração pública é composta exclusivamente dos órgãos integrantes da administração direta e da administração indireta. Então, vamos lá. Foi o que ele quis dizer? Ele quis falar exatamente do critério formal, do critério subjetivo da administração. Entenda, a questão está correta e, se vier na sua prova que o critério formal, que o critério subjetivo é formado por órgãos, agentes e os entes da administração, você vai botar aqui correto. Você vai botar aqui correto. E o CESP disse mais, ó. Aquilo determinado como tal pelo ordenamento jurídico brasileiro, independente da atividade exercida. Independente da atividade exercida, pode ser na área de saúde, pode ser na área da educação, pode ser na área de segurança pública, isso vai ser a administração pública, certo? Os órgãos pertencentes da administração pública. Na aula de organização, a gente vai perceber que o que é um órgão? Um órgão é um centro especializado de competência, beleza? Então, cara, a administração formal é quando tiver essa galera reunida, quando tiver órgãos, agentes públicos, os entes da administração, beleza? Independente de qual ramo ele esteja. E outra, presta bem atenção, o que esses caras fizerem, o que os órgãos fizerem, o que os entes fizerem, meu irmão, tem que estar tipificado no ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, a lei é quem diz o que o servidor faz. Numa aula específica, você vai perceber que o servidor ele só pode fazer o que a lei determina. Beleza? Show de bola? Vamos devagar, mas vamos progredir. Ó, outra questão, segunda questão que tem aí no teu material. Questão 2011, delegado de polícia do Espírito Santo. Então, vê, ó, eu respondi em 2018, falando de administração. Tá pegando aqui, meu diretor? De administração no sentido subjetivo. E vou responder agora, está na tua mão, na tua frente, um de 2011, que vai falar de sentido material. Beleza? Então a gente respondeu de sentido formal e agora a gente vai responder no sentido material. Se liga, meu irmão. O que é que eu quero dizer a tu? Brother, o que eu quero dizer a você é que as questões elas se repetem. Ó, a gente acabou de responder uma de 2018 e agora a gente vai responder uma de 2011, que é a mesma questão. É o mesmo entendimento. Brother, passar em concurso é muito fácil. Difícil é saber como. E eu estou dizendo como é você, meu irmão. Essas porra dessas questões se repetem. Beleza? Vamos lá. A questão é o seguinte, ó. No que se refere a conceitos e poderes da administração pública, aplicação dos órgãos, julgue os itens a seguir. Brother, até julgue os itens a seguir, não interessa de nada a leitura, beleza? Começa agora, a partir de agora. Em sentido material ou objetivo, a administração pública compreende o conjunto de órgãos, pessoas jurídicas encarregadas de determinação legal, do exercício da função administrativa do Estado. Não, lógico que não. Por quê? Porque conjunto de órgãos e pessoas jurídicas não é sentido material. Conjunto de órgãos e pessoas jurídicas e servidores públicos é sentido formal e não material. Simples, meu. Simples pra caralho, pô. Ó, teve pessoas, teve pensamento, teve raciocínio, é subjetivo, é formal. Teve materialidade, é objetivo, material. Beleza? Show de bola? Vamos pro próximo. Voltando, galera, a sua prova pode perguntar sobre as fontes do direito administrativo. Helder, por que fontes? Preste atenção, vamos pensar. O direito constitucional, qual a fonte dele? A Constituição. O direito penal, o Código Penal. O direito processual penal, o Código de Processo Penal. E o direito administrativo? Cara, essa pode ser uma pergunta da sua prova. Quais são as fontes do direito administrativo? Ó, a própria lei é uma fonte do direito administrativo. Essa fonte é uma fonte primária, né? Por quê? Lembra que eu disse alguns minutos atrás, eu disse que a lei é quem manda em tudo. A lei é que vai dizer o que o servidor público vai fazer, a lei é que vai dizer quais são as funcionalidades do órgão, do ente. Então, a lei em sentido amplo, eu quero que você entenda a lei em sentido amplo, certo? Vão ser fontes, as leis vão ser fontes do direito administrativo. Em sentido amplo, decretos, regulamentos, tudo isso estão dentro, eu quero que você entenda que está dentro da lei, beleza? A doutrina é uma grande fonte também do direito administrativo. Que tipo de doutrina?
os doutrinadores administrativistas, certo? Escreveram vários livros e o direito administrativo é baseado nessa galera também. Então, lei, doutrina, jurisprudência. A jurisprudência também é fonte do direito administrativo, certo? Reiteradas decisões dos tribunais, súmulas, jurisprudências são também fontes do direito administrativo. Os costumes também são fontes do direito administrativo. Se a sua prova perguntar se os costumes são fontes do direito administrativo, coloque que sim, beleza? E os princípios gerais do direito no Brasil também são fontes do direito administrativo. Show de bola? Costumes, Helder. Muitos alunos me perguntam, principalmente nos presenciais, professor, me diga aí como é que o costume pode influenciar no direito administrativo. Vou te dar um exemplo. Imagina, vários professores dessa Universidade Federal são concursados. Então, quando começar um semestre novo, então eles vão decidir o seguinte, quem vai pegar tal turma, ou tal matéria, ou tal cadeira? Então, o que acontece? Algumas universidades, pelo costume, fazem o seguinte, os professores mais antigos escolhem quais as turmas e as cadeiras que eles vão ministrar, beleza? Então, só um tópicozinho aí, porque geralmente o aluno fica pensando no costume, como é que o costume vai ser fonte do direito administrativo, eu trouxe para você agora, beleza? Os princípios, eles vão reger a administração de uma forma espetacular. E todo mundo, escuta o que eu vou dizer, todo mundo da administração pública tem que obedecer aos princípios da administração pública, tá certo? O caput do artigo 37, ele traz 5 princípios em especial. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todo mundo sabe esses princípios que formam um mnemônico LIMP, beleza? Então, esses princípios eles estão presentes, muito presentes nas provas de concurso. Possivelmente vai estar presente na sua prova do concurso. Beleza? Cara, os princípios da administração dá à administração privilégios, certo? Privilégios e, obviamente, que sujeições. Os princípios da administração, eles formam na administração pública o regime jurídico administrativo. Professor, o que é o regime jurídico? Preste atenção. Imagina que você tem um veículo e você quer vender seu veículo e eu quero comprar o seu veículo, beleza? E se a gente chegar num acordo, a gente vai fazer uma transação comercial e esse regime jurídico, a gente vai entrar num regime jurídico, esse regime jurídico que a gente vai fechar o negócio, vamos dizer assim, é um regime jurídico privado. Por quê? Porque vai ser a sua intenção de vender, a minha intenção de comprar e vai ter ambas vontades. Na administração pública, não. Os princípios fazem com que a administração pública ela fique num regime jurídico administrativo, levando privilégios à administração. Então, eu vou ter um posicionamento da administração em consequência do posicionamento do privado. Eu vou ter uma relação de verticalidade. Aqui está o interesse público, aqui está o interesse da administração e aqui está o interesse do privado. Por que há essa relação de verticalidade, Helder? Porque a administração, ela goza de princípios que permeiam esse regime jurídico, que torna a administração com supremacia do seu interesse. E essa supremacia do interesse da administração é traduzida num princípio muito importante, eu disse importante, eu não disse que esse princípio que eu vou dizer a você não é mais que os outros ou é superior hierarquicamente aos outros, não. Eu disse que esse é muito importante, beleza? Esse princípio é chamado de supremacia do interesse público. Então, veja, a supremacia do interesse público, ela dá prerrogativas, ela dá poderes à administração, onde esses poderes fazem com que os interesses da administração estejam acima dos interesses do particular. Essa supremacia do interesse público sobre o privado traz poderes da administração. Cara, pense o seguinte, vê. Quando a gente vai trabalhar um assunto chamado poderes da administração. E a gente vai trabalhar, dentro de poderes, a gente vai trabalhar um assunto, um subtópico chamado poder de polícia. O que é o poder de polícia? É quando a administração, ela restringe o direito, a propriedade, o interesse de um em prol da coletividade. Ó, eu tenho o interesse de uma pessoa e aqui eu tenho o interesse da coletividade. Se a administração restringe o direito de um em prol da coletividade,
ela está usando supremacia do interesse público. E essa supremacia do interesse público é o que dá à administração poderes, pô. Poderes, prerrogativas para que isso aconteça. Beleza? Essa relação de verticalidade. É a supremacia do interesse público que dá à administração o poder dela impor unilateralmente a vontade dela. Por exemplo, quando a gente trabalhar outro assunto chamado atos administrativos, eu vou dizer a você que os atos administrativos são vontades unilaterais da administração. Então, essa vontade unilateral da administração, ela é baseada, tem base exatamente nesse princípio da supremacia do interesse público. Porém, esse interesse público, essa supremacia, ela não é absoluta. Por quê? Porque se ela fosse absoluta, nós não estaríamos numa democracia. Nós estaríamos num poder absolutista, num poder monárquico, certo? Então, essa supremacia não é absoluta. Se ela não é absoluta, é porque o quê? Esses poderes têm o quê? Essas prerrogativas têm o quê? Em contrapartida, limites. E esses limites, eles são identificados como indisponibilidade do interesse público. Também é um princípio que ele limita o poder da administração, o poder supremo da administração, certo? Então, a indisponibilidade do interesse público são exatamente limites. A sua prova pode chamar de sujeições. Show, tá certo, coloque tá certo. Por quê? Porque sujeições são exatamente limites. Quando a administração ela tem que ter um limite na sua atividade administrativa. Helder, me dê exemplo. Cara, por exemplo, imagina que o administrador de uma cidade, leia-se chefe do poder executivo, leia-se prefeito de uma cidade. Pensa numa cidade aí pequena. Tu conhece uma cidade pequena, todo mundo conhece uma cidade pequena, beleza? Então pensa nessa cidade. Imagina o prefeito. Bicho, se ele tivesse só poderes, meu amigo, ele, por exemplo, não faria concurso para órgãos da prefeitura. Ele colocaria quem? Quem ele quisesse, conhecido, família, a porra toda que ele quisesse. Mas, meu irmão, para a administração pública tem que ter o quê? Tem que ter limites, tem que ter sujeições. Então, um dos limites é o quê? Impor, obrigar o prefeito a fazer o quê? Concurso público. É impor esse prefeito, que é quem deve atender a funcionalidade da administração pública, é impor esse prefeito o quê? O dever de fazer licitação. Então, essa ideia que eu estou te trazendo são trazidas para o direito administrativo exatamente pelo princípio da indisponibilidade do interesse público. Prova de concurso já perguntou, o CESP já perguntou se o administrador público ele podia dispor, ou seja, ele podia vender bens da administração. Os bens estavam sendo usados e o CESP perguntou, o administrador, aquele bem ali está sendo usado. Então, eu tenho um bem e esse bem está sendo usado para uma funcionalidade. O administrador pode dispor dele, eu vou dispor disso aqui, quero mais não, isso aqui, isso aqui, eu quero mais não, eu vou dispor, então, eu vou dispor disso aqui. O administrador pode fazer isso? Não, porra, o administrador não pode fazer isso. Por quê? Porque ele não pode dispor dos bens que estão sendo utilizados para uma funcionalidade pública, tá certo? Então, eu estou trazendo exemplos para você entender que existem poderes trazidos pela administração, beleza? Mas também existem limites, sujeições, beleza? Vou fazer uma questãozinha aqui, vou pegar aqui a questão, fazer uma questãozinha, só para você entender essa questão do dispor, que o administrador não pode dispor da administração. Em 2012, na prova da PRF, o CESP perguntou o seguinte, você está com o seu material aí, beleza? O CESP perguntou o seguinte, com relação aos princípios básicos da administração, a responsabilidade da administração e a improbidade administrativa, julgue o item a seguir. Então, blá, 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 julgue o item a seguir, beleza? Foi. Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, não é permitido à administração alienar, puxa uma setinha, bota vender. Não é permitido à administração alienar qualquer bem público enquanto este bem estiver sendo utilizado para uma destinação pública específica. Corretíssimo, corretíssimo. Isso se baseia em quê? Exatamente no princípio da indisponibilidade do interesse público. Galera, se liga. O regime jurídico administrativo, ele traz dois princípios que são basilares.
esses princípios, eu não estou dizendo que esses princípios eles são hierarquicamente superiores aos outros. Não estou dizendo isso. Agora, esses princípios, o CESP já perguntou se esses princípios eles são princípios, vê que massa, na prova de agente da Polícia Civil aqui de Alagoas, ele perguntou o seguinte: esses princípios, supremacia do interesse público e indisponibilidade do interesse público, eles são supra-princípios que devem ser atendidos sempre pela administração pública. Está correto. Helder, mas você disse que não existia hierarquia. Eu disse exatamente isso. Mas o CESP não disse que existia hierarquia ou que um era maior que o outro. Ele disse que eles eram supra-princípios. Ele disse que eles, ambos, tanto a supremacia do interesse público como a disponibilidade, sempre têm que ser observados pelo administrador. Se o CESP ainda colocasse o princípio da legalidade, o princípio da legalidade é um princípio, um supra-princípio. Pô, tá certo também. Por quê? Mais uma vez, não estou dizendo que eles são mais importantes do que os outros. Estou dizendo que são princípios que quando o administrador for trabalhar, for agir, for dar um passo, meu irmão, ele vai ter que observar. Ele vai ter que observar. Então o CESP chamou esses princípios de supra-princípios, tá certo. O CESP já chamou esses princípios de princípios basilares, tá certo também. E o CESP já perguntou se no regime jurídico administrativo existia um binômio de interesse, trazendo de um lado poderes e do outro limitações. Também está certo, beleza? Para encerrar esse bloco, eu quero que você conjugue no seu caderno. Brother, o CESP adora perguntar, as bancas adoram perguntar isso. E você vai colocar aqui, não há hierarquia entre os princípios. Não há hierarquia entre os princípios. Não há, velho, não há, beleza? E outra coisa, cara, que os alunos sempre se confundem, velho. Brother, é muito fácil. Os princípios, eles não se anulam. Bota isso na cabeça, bota isso no teu coração, bota isso no teu coração. Os princípios, eles se completam, eles nunca se anulam. Beleza? Show de bola? Vamos para outro bloco. Abraço. Então, galera, vamos falar exatamente dos princípios da administração, que é uma das fontes do direito administrativo, certo? Então, eu vou ter os princípios que estão expressos na Constituição e eu vou ter os princípios que estão implícitos na Constituição Federal. Beleza? No caput do artigo 37, a gente vai perceber que todo mundo da administração direta e indireta e de qualquer dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, tem que obedecer aos princípios que estão expressos no caput do artigo 37. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles formam o mnemônico LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Beleza? Vamos passar de um por um para você gabaritar a sua questão da sua prova. Bicho, isso aqui despenca em prova, despenca mesmo. Cai pra caralho, beleza? Então vamos lá. O princípio da legalidade, perceba que esses princípios eles são expressos no caput do artigo 37 da Constituição. O princípio da legalidade, o que conduz o princípio da legalidade? Cara, tudo que o administrador fizer, pensa o seguinte, administrador e administrados. Os administrados somos todos nós. O administrador são o quê? Os servidores públicos, as pessoas que estão atuando na administração pública. Essas pessoas são, vou chamar de administradores. Quando o administrador fizer qualquer coisa, ele vai estar fazendo essa qualquer coisa pautado na lei. Beleza? Tem que existir uma lei tipificando essa ação do administrador. Beleza? Fechado assim? Então, presta atenção. O princípio da legalidade, tudo que o administrador fizer tem que estar pautado na lei, tem que estar tipificado na lei. E a lei, tudo que o administrador faz, essa ação do administrador, todas as ações, ela se subordina diretamente à tipificação legal, ou seja, ao que tem na lei. Beleza? E se liga, a lei é diferente para o administrador e para os administrados. Os administrados, eu, você, qualquer pessoa que não esteja a serviço da administração. Professor, mas eu só não é servidor público? Sou, mas quando eu estou de folga, eu sou administrado. Eu não estou a serviço da administração. Então, a lei, para todos os administrados, a lei, você pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Já o administrador só pode fazer o que a lei determina. Isso é o cerne do princípio da legalidade, beleza? Toda ação do administrador vai estar subordinada, pautada
às imposições legais, às imposições da lei. Beleza? O administrador também, ele tem que se basear no princípio da impessoalidade. O que é que diz o princípio da impessoalidade? É que toda ação do administrador, cara, toda ação, ela tem que visar a finalidade pública, ela tem que visar o interesse público. Ele não pode visualizar o interesse próprio. Por quê? Porque assim ele vai estar ferindo o princípio da impessoalidade. Então, todas as ações do administrador têm que atender o interesse público e não o interesse próprio do agente. Uma questão CESP já perguntou o seguinte, ó. O prefeito de uma cidade desapropriou a fazenda de seu adversário político. Cara, ele feriu o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque ele ele fez uma ação, um ato, né? Esse ato, ele tem até competência para isso, mas esse ato ele fez visando o interesse dele, não o interesse da coletividade. Você me entendeu? Então, se o administrador ele faz um ato, faz uma ação buscando o interesse dele, ele está ferindo o princípio da impessoalidade. As ações dos administradores, os atos, os atos dos administradores não podem promover o administrador. Por quê? Porque quem fez a construção, quem fez o calçamento da rua não foi o prefeito fulano de tal, foi a prefeitura municipal de tal município que fez aquela obra ali, beleza? Então, geralmente tem muito isso em cidade do interior. A prefeitura calça uma rua e o prefeito coloca um carro de som. Minha gente, o prefeito fulano de tal calçou a rua e ele convida você para a inauguração, não sei o que, não sei o que. Bicho, está ferindo o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque quem faz o ato é a administração, não o agente. Beleza? E o ato, bicho, ele não pode visualizar, beneficiar ou prejudicar alguém em especial. Nesse exemplo, o prefeito desapropriou, já foi questão CESP. O prefeito desapropriou a fazenda de seu adversário político. Ele feriu o princípio da impessoalidade. Por quê? Porque com o ato dele ele tentou prejudicar alguém. Beleza? E um exemplo básico disso, de a administração atender o princípio da impessoalidade, é concurso público, licitação. Aí o administrador realmente, a administração pública realmente está atendendo. Por quê? Porque um dos sub-ramos do princípio da impessoalidade é a isonomia. Isonomia, o que é isonomia? Cara, isonomia é tratar todos de forma igual. Os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, na forma da sua desigualdade. Beleza? Então, um dos ramos do princípio da impessoalidade é exatamente o princípio da isonomia. E quando o administrador, um órgão, um ente político, um ente administrativo, relaxa teu coração, relaxa teu coração. Algumas aulas daqui para frente você vai entender o que é ente político e ente administrativo, beleza? Possivelmente na próxima aula que você vai assistir aí. Mas um dos ramos quando o órgão ou ente faz um concurso público, ele está atendendo o princípio da isonomia. Por quê? Porque ele está dando chance, né? Ele está proporcionando de forma igual um possível acesso a quem quiser concorrer àquele certame, beleza? Então, concurso, licitação, é nessa ideia. Vamos para frente. O princípio da moralidade. Eu acho isso aqui massa, muito, muito legal. Por quê? Porque a gente tem que entender que nem tudo que é legal é moral. Nem tudo que está dentro da lei é moral, beleza? Então, o que é o princípio da legalidade? É exatamente quando o agente público, ele age com lealdade, com boa fé, com honestidade, certo? Então, essas são as ideias que o servidor público, o administrador, o agente público, ele tem que, na sua função administrativa, ele tem sempre que estar pautando, beleza? Se liga, o CESP e várias bancas adoram perguntar se o aluno sabe que nepotismo fere o princípio da moralidade. Você vai dizer que sim. Se o CESP perguntar isso, você vai dizer que se houver nepotismo, qual é o princípio que é ferido? O princípio da moralidade. O princípio da moralidade é ferido pelo nepotismo. E outra, tanto o nepotismo como o nepotismo cruzado fere o princípio da moralidade. Beleza? Vamos lá para o próximo.